todos e sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui na Rádio Transforma. Já sabem, se ainda não o fizeram, é hora de subscreverem o nosso canal, deixarem um like neste vídeo e seguirem-nos também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Como habitualmente, junto-me aqui outra vez ao Fernando Jorge para comentarmos a atualidade esportiva. Olá, Fernando, obrigada por te juntares a nós mais uma semana. E, sem mais demoras, vamos passar já às competições europeias e a como correram as equipas portuguesas, não é assim? Sim. Olá, Ana, boa tarde para ti e para todos os nossos ouvintes e aqueles que nos vão acompanhar. E hoje, mais uma vez, vamos pôr aqui a bola a regular, sem entradas irregulares, porque o VAR para não darmos trabalho ao VAR, é isso, Fernando? Sofre de problemas das vistas e não é igual em todas as situações, mas nós vamos falar mais à frente. Portanto, vamos começar então, conforme dizes, pela Champions League e pela Europa League, os jogos efetuados. Tivemos um Sporting, que era dentro daquilo que a gente preconizou aqui, na altura que eu disse, que iria tentar fazer um jogo em que os jogadores, o Rubem Amorim provavelmente disse aos jogadores, vocês vão lá para dentro. A eliminatória, isto claro que não diz para cá para fora, não é? Mas diz aos jogadores, naturalmente. Os jogadores não são burros, são homens e alguns inteligentes, outros nem tanto, entendem perfeitamente, e vocês vão lá para dentro porque o resultado praticamente está feito, a não ser que a gente ganhássemos por 6-0 ou mais ter sido. Era o que tínhamos dito aqui, pouco mais exatamente, havia a fazer, não é? Exato, que era muito difícil, portanto, vocês vão para lá para dentro sem carga, sem nada, joguem aquilo que sabem e tal, e vamos tentar fazer um bom jogo e tal, e foi com essa ambição que o Sporting fez um jogo razoável. O Manchester City também não carregou muito, porque enfim, o resultado estava feito. Foi um jogo interessante para o Sporting, ganhou mais experiência numa competição que é preciso dar à perna e andar a um ritmo completamente diferente aqui, cá do Burgo português e do campeonato português, que só se atiram para o chão e passam mais tempo no chão do que a jogar a bola, infelizmente. Os árbitros também vão nisso. E, portanto, foi um empate bom para o Sporting em termos monetários, não é? Porque o Sporting ganhou algum, portanto, 2,9 monetários e anímicos, não é, Fernando? Não foi um mau resultado para a equipa. Exatamente. E foi mais uma base, uma experiência para os jogadores do Sporting adquirirem e no futuro estarem mais à vontade contra estas equipas poderosas, que é o caso do Manchester City, que é um dos candidatos a ganhar a Champions League este ano. Depois tivemos, e portanto agora vamos assistir, o Sporting ficou já de fora da Liga dos Campeões, temos o Benfica, para falarmos todos do mesmo assunto, temos o Benfica amanhã, na segunda mão do Ajax, cá empataram 2-2, vamos ver o que é que o Benfica vai fazer, o Benfica está um bocado melhor, vamos ver se não comete tantos erros e se consegue fazer lá alguma proeza, não é? Ninguém contava que o Benfica fizesse este resultado na primeira volta. Eu dou a mão à palmatória porque o Benfica estava a jogar muito pouco. O Benfica, não foi o Ajax que jogou muito menos, foi o Benfica que jogou mais alguma coisa que aquilo que está habituado. Fez um jogo razoável, não foi um grande jogo, fez um jogo razoável, bateu-se bem com o Ajax, qualquer um até podia ter ganho, quer o Ajax, quer o Benfica, houve oportunidades para isso, e depois é uma questão de se concretizar, e acabaram por ficar 2-2. Portanto, está tudo em aberto, a perspectiva. Vamos ver, porque o Benfica não é uma equipa muito de altos e baixos, nunca se sabe, não é uma equipa que a gente diga assim à partida. Vamos jogar daquela maneira e os outros têm que jogar ainda muito mais. Não, nunca se sabe o que é que o Benfica vai fazer, porque depois há aqueles erros de palmatória que agora sucederam, que ninguém contava. Que não se justificam, portanto, vamos não é, ver. Fernando? Exatamente. Vamos ver, está tudo em aberto, o Benfica tem aqui uma possibilidade de fazer um bom resultado e até de seguir em frente, que era bom para os cofres, para o prestígio do clube e para o próprio Benfica, que necessita de uma aragem diferente e de um bocado de sorte também, uma vez que são muitos casos a denegrir a imagem do Benfica. E os benfiquistas precisam disso. E tudo isso pesa também, não é, Fernando? Exatamente. No clube e Exatamente. nos adeptos e no espírito que se vive no balneário, no fundo. Sim, sim. Pesa e de que maneira? Porque quando temos uma estrutura fraca, como é o caso, ainda pesa muito mais, não é? É como nós sermos filhos e termos uns pais fracos. Se tivermos uns pais fortes, a gente está mais à vontade, porque sabe que os pais que nos vão fazer as coisas todas e que nos resolvem todas as situações. E que serão o colo e o amparo, não é, Fernando? Exatamente. Quando o amparo é fraco, é uma casa a arder, como costuma dizer, não é?
Pronto. Relativamente à Europa League, tivemos o Porto com o Lyon, foi um jogo, não se pode dizer que o Porto jogou abaixo, não, o Lyon é que é uma equipa com o campeonato francês, é uma equipa com outro ritmo competitivo, mostrou isso aqui no Dragão. O Porto podia ter marcado também ao Lyon, mas o Lyon também podia ter ganho por mais. Acabou por ganhar por 1-0, foi mais eficaz do que o Porto, jogou bem, nem contava até que o Lyon fosse uma equipa que jogasse desta maneira, contava uma equipa mais fraca, sinceramente, e que o Porto até ia fazer um bom resultado. Foi uma boa surpresa, então. Atendendo, exatamente, foi uma surpresa negativa para o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Vamos ver agora na segunda mão, quinta-feira, o que é que o Porto terá que dar da perna, porque tem que marcar 2 golos. Lá já existe da equipa, não é? Marcar 2 golos já existe da equipa. Exatamente, o Lyon. Portanto, vamos ver. Está tudo em aberto, também é um jogo que está em aberto, totalmente, claro. E pode pender para um lado ou para o outro, vamos ver, não é? Era bom para o ranking português que o Porto passasse. Estamos sempre a dizê-lo aqui no Passa a Bola, queremos que as equipas portuguesas cheguem o mais longe possível, porque é o nome do nosso país e o sucesso das nossas equipas que está em causa. Exatamente. Relativamente ao Braga, era aquilo que eu dizia, dava 50% para cada lado, o Mónaco acho que é uma equipa fraca, defende mal, não é uma má equipa, não é? Mas aqui no Campeonato Português também ficaria aí, não nos 10 primeiros lugares, provavelmente. Portanto, o Braga ganhou por 2-0, ganhou bem, fez um bom resultado, porque agora lá 2-0 já é um bom resultado. Respira mais um bocadinho, não é? Exatamente. É preciso o Mónaco marcar 3, o Braga lá só tem a fazer uma coisa, é não jogar a medo, nem jogar na retranca, à espera daquilo que o adversário vai fazer, não, é tentar marcar golos e para arrumar a eliminatória o mais rápido possível. Pronto. E é bom para o Braga também, e para o prestígio do Braga, e para o ranking português. Vamos aguardar também por uma quinta-feira boa, que o Braga esteja num dia bom, e que elimine estes indivíduos do Mónaco. E certo. O Porto também, até porque são 2 equipas francesas para o ranking de Portugal, é bom que 2 equipas francesas sejam eliminadas, não é? Porque a França está atrás de nós, ainda por alguns pontos e tal, mas se nós eliminarmos estas 2, ainda aumentamos substancialmente a diferença que temos para eles. Portanto, vamos ver, está tudo em aberto. Com mais vantagem para o Braga do que para o Porto, que vai ter uma tarefa mais difícil. Do que o Braga. Acredito eu. Pronto. Está feita, Fernanda, a tua antevisão daquilo que será, e para a semana cá estaremos para comentar e perceber se, como é hábito, acertaste mais uma vez. E agora, por cá, Fernando, como é que vão as contas deste campeonato? Ora bem, por cá as contas, eu tinha dito que ia ser uma jornada, para já que ainda nos falta o Sporting hoje, joga hoje, em Moreira de Cónegos, vamos ver se os campos não estão inclinados, o VAR está com bons olhos, ou foi oftalmologista, ou qualquer coisa do género, vamos ver como é que isso vai decorrer, porque isto vai ser ganho all sprint, se o Sporting ganhar hoje. Se o Sporting não ganhar hoje, se calhar o campeonato está mais decidido, porque os campos estão a ficar muito inclinados, mesmo até para quem nem merece ganhar o campeonato. Nós vamos falar já à frente sobre esse assunto. Portanto, tivemos um Benfica-Vizela, foi uma surpresa muito grande, o Vizela, que é uma equipa, joga razoável e tal, mas é uma equipa que joga para o puntito, porque nestas circunstâncias até ter a jogar contra, logo de início, basicamente a partir dos 7 minutos, contra 10, e o Benfica a jogar pouco na primeira parte, o Vizela podia ter sido mais ofensivo e podia ter complicado mais o jogo, e podia ter arrumado o jogo, e até ganhou os 3 pontos, o Vizela não fez isso, recuou e depois levou com o Benfica. Vamos falar mais à frente um bocado sobre a crónica deste jogo. Portanto, o resultado ficou 1-1, o Benfica perdeu mais 2 pontos aqui, já tinha perdido em casa 13 pontos, o que isto significa, que neste momento está a 12 do Porto, significava que até estava à frente do campeonato só a ganhar os jogos em casa, como o Porto, que tem só um empate. Portanto, aqui é a grande diferença do Benfica para o Sporting e para o Porto. O Sporting perdeu mais pontos também em casa, mas o Benfica estava na corrida para o título, mesmo a jogar mal, estava na corrida para o título, só a ganhar os jogos, obrigatoriamente tinha que ganhar em casa, excetuando o caso do Sporting, pronto, que é um dos grandes que pode perder ou ganhar nesses jogos, mas nos outros jogos, obrigatoriamente o Benfica tinha que ter ganho. Não ganhou, portanto perdeu mais 2 pontos, e se o Sporting ganhar hoje pode ficar a 6 pontos de diferença do Sporting, o que já começa a ser um bocado acentuado. Depois tivemos um Famalicão que estava a subir na classificativa, estava a jogar bem, com o Santa Clara, que também tem uma equipa jeitosa, também joga bem, e portanto dividiram aqui os pontos, e foi 1 ponto para cada um, já não é mau.
O Estoril, surpreendentemente, eu estava a contar aqui com a vitória do Portimonense geralmente fora, tem mais vitórias do que em casa. O Portimonense perdeu 2-0 com o Estoril mereceu ganhar o jogo, havia esse jogo, e portanto ganhou 3 pontos, mantém-se ali num bom oitavo lugar. O Arouca com o Paços de Ferreira é uma surpresa, porque o Arouca tinha ido ganhar fora e agora perdeu em casa com o Paços de Ferreira. São duas equipas que necessitam ambas de pontos para não descer de divisão ou não ir ali ao play-off, e portanto foi um mau resultado para o Arouca. O Belenenses está de Boa Vista. Vou repetir as palavras do treinador do Boa Vista, que também vi o jogo, em que o Petit disse, e eu subscrevo totalmente, foi o pior jogo desde que o Petit é treinador do Boa Vista. Portanto, o Boa Vista aqui pode considerar que ganhou um ponto, que não jogou pouco. O Belenenses Chaves jogou pouco e foi um jogo muito fraquinho, de parte a parte. Salvou-se o pontinho, que já não é mau, e para o Boa Vista era importante. Mas era importante o Boa Vista ter ganho. E vai fazendo a diferença, aqui. Pontinho a pontinho, sim, não é? Sim. Era importante o Boa Vista ter ganho aqui os 3 pontos, conforme eu disse, porque o Boa Vista agora vai ter um obstáculo grande, que é o próximo jogo, no domingo, com o Futebol Clube do Porto. É um jogo difícil, que à partida o Boa Vista, se não ganhar, e se não tivesse ganho a semana passada, iria ter grandes dificuldades para dar o salto e não descer de divisão. Portanto, o Boa Vista tem que acumular ainda aqui alguns pontos fundamentais, pelo menos uns 6 pontos, para não descer de divisão. Vamos ver. Portanto, ainda está a lutar por isso, não é, Fernando? Ainda precisa claro. Aqui de garantir isso. Sim, porque o Belenenses já está arrumado, quanto a mim, e fico satisfeito com isso, que já disse há muito tempo que o Belenenses era uma das equipas que eu queria que descesse de divisão. E aí não vou falhar de certeza absoluta. Nem eu, nem o Nosso Senhor, estamos a fazer uma forzinha, como se costuma dizer, para os mandar para a segunda divisão e por aí abaixo. Depois tivemos o Marítimo com o Guimarães. É uma vitória surpreendentemente boa do Guimarães. Foi um bom jogo, o Guimarães mereceu ganhar. Jogou mais do que o Marítimo. O Marítimo estava a fazer com o Vasco Seara, está a fazer uma boa campanha. Mas pronto, são daqueles jogos que não se ganha sempre, não é? E exato. Desta vez saiu o Lafaba, como se costuma dizer, e o Guimarães ganhou 3 pontos, merecidamente, e foi bom para o Guimarães, tem 2 vitórias seguidas. O Porto ganhou 4-0 ao Tondela. Quem olhar para este resultado e não ter visto o jogo como eu vi, pode pensar que isto foi um massacre ou um jogo de cabazado. Não foi, não senhor. Mais uma vez, o Porto jogou muito mal, um penalti sem dúvidas nenhumas, não é por aí que o Porto foi lançado, mas o campo às vezes passa a ser um bocado inclinado e há muitas formas de arbitrar os jogos, não é? Em que nos outros lados não são arbitrados desta maneira. E estou a falar em termos de expulsões, porque o Tarab foi expulso com o Vizela com uma entrada, um tackle, não é? Portanto, uma entrada de sola ao adversário. E eu vi um jogador já em 2 jogos seguidos, chamado Mbemba, não sei se ele está isento de IRS, não está de certeza absoluta, porque ganha mais do que eu, mas está isento de levar cartões vermelhos diretos, porque fez a mesma entrada 2 vezes, já em 2 jogos seguidos, e nem sequer um amarelo leva. Portanto, aquela frase que ele disse aqui atrasada, ou que nós metemos no programa, que os árbitros precisam de ir ao oftalmologista, é verdadeira, não é? Porque realmente eles estão a ver mal. O problema é que eles são como Camões, não é? Não veem mal os 2 olhos, veem mal só de um, e do outro veem bem quando lhes interessa. Portanto, isto já não... E o VAR, e quando estão no VAR, então ainda muito pior, porque eu aí não admito que haja erros, ou no fundo, um erro em 100 lances duvidosos. Por isso é que existe o VAR, senão não vale a pena existir o VAR. Exatamente, o VAR tem que clarificar e não complicar, não é? Exatamente. Nisso tem razão o treinador do Benfica, é a única razão que levou, e mais uma ou outra, o resto não tem razão em mais nada. O Braga-Gil Vicente era um jogo também interessante, que eu tinha dito, aliás, até chegámos 1-2 na aposta desportiva. Exatamente. Eu tinha dito que o Gil Vicente ia ganhar ao Braga e não falhei. O Gil Vicente joga bem a bola. O Braga teve tantas oportunidades como o Gil Vicente, isto é honesto que se diga isto. O Braga também jogou bem, foi um bom jogo, um jogo taco a taco, mas as oportunidades, o Gil Vicente falhou golos de baliza aberta, o Braga falhou golos de baliza aberta, que os treinadores, não sei se não aguentassem tanto, tinham ido parar ao hospital, às urgências, se sofressem no coração, porque aquilo realmente foi difícil.
foi difícil, aqueles falhanços são falhanços incríveis, falhanços de baliza aberta que não se deve falhar, pronto, e portanto o Gil Vicente no fim, no fecho do jogo, acaba por marcar um grande golo e ganhar os 3 pontos, e está aqui uma luta para o 4º lugar, uma luta que o Braga não contava, porque o Braga estava a contar lutar para o 3º lugar, exatamente, para o 3º lugar com o Benfica, e o Braga vê-se na contingência de ficar em 5º lugar, porque o Gil Vicente está a fazer uma grande época, tem bons jogadores e tem um bom treinador. Louve-se a maneira como joga o Gil Vicente, que é das melhores equipas a jogar no campeonato de momento. O Moreirense Sporting é o jogo que vai decorrer hoje à noite. Vamos ver como é que acredito que o Sporting, com maior ou menor dificuldade, vai ganhar ao Moreirense. Aliás, as equipas do Sapinto, nunca se sabe também o que é que vão fazer. De uma maneira geral, o Sapinto é corrido, ou leva a chicotada psicológica ao fim de 4 ou 5 jogos, que eu ainda não consegui entender por que motivo. É muito esquisito que ele em quase todos os clubes faz 4 ou 5 jogos e depois vai embora. Não sei o que é que se passa. Acredito que o Moreirense tinha um bom treinador, melhor do que o Sapinto. Mandaram-no embora, entenderam assim, não tenham paciência, e o Moreirense é um dos candidatos também a descer a divisão. O Sporting hoje é fundamental, aliás, o seu treinador disse na flash interview de hoje, é fundamental que o Sporting hoje ganhe os 3 pontos, senão para continuar a discutir o título. Exatamente, põe em risco o próprio campeonato. Portanto, vamos ver. Relativamente... Sim. A partida são estas as tuas expectativas, é isso, não é? Sim. É isso que eu ia dizer. Sim. Relativamente à crónica que eu trago do jogo hoje do Benfica, vários elementos aqui estiveram mal, vamos começar por aqui. O primeiro grande elemento que esteve mal aqui foi o árbitro. O VAR nem se fala, então esse precisa de uma consulta ao oftalmologista, aliás, todos vai ser a nossa frase. Há uma entrada aos 7 minutos do Tarapte, é uma expulsão corretíssima, eu também expulsava o Tarapte nessa. Aos 90 mais 3, há uma entrada, não digo que igual, não é com tanta intensidade, mas é um tackle também, sobre o Grimaldo, não se expulsa ninguém, nem se mostra um amarelo, portanto as circunstâncias e as entradas são mais ou menos iguais, e os árbitros com este tipo de entradas têm que mostrar o vermelho direto, e portanto não mostram, portanto o árbitro aqui sofre de qualquer problema, ou não, e o Benfica vê-se aos 7 minutos a jogar contra 10. Isto não serve de desculpa, porque o Benfica, obrigatoriamente, o Sr. Nelson Veríssimo, o Sr. Jorge Jesus, ou qualquer treinador que esteja no Benfica, com a equipa que o Benfica tem a obrigação de ganhar a quase todas as equipas do campeonato português contra 10. Ou seja, com 10 contra 11, para as pessoas perceberem. Agora, tem é que ter uns treinadores com alguma sagacidade e uns treinadores que tenham categoria para treinar o Sport Lisboa e Benfica. O Nelson Veríssimo é um treinador que eu já disse aqui, não tem capacidade para treinar o Benfica a outro nível, é um treinador de equipa B, é um treinador um adjunto, não irá passar muito disto, porque demonstrou, após a saída do Tarapte, o Sr. Nelson Veríssimo sabe melhor do que eu, porque é treinador e eu nem sou encartado. Eu só tinha a fazer uma coisa, tem que tirar o DJ do que está lá a jogar, que eu nem sei se ele está a jogar ou que anda lá a fazer, com aquele cabelo, aquelas tranças, etc. E tinha que meter um indivíduo ali recuado, o Gonçalves, para a defesa esquerda, para a defesa direita, e equilibrava a equipa. Agora, além desse deslize, ainda comete outro. O Sr. Nelson Veríssimo, que meta na cabeça que o Darwin é um jogador de profundidade e não é um ponta de lança fixo, nem um ponta de lança que sabe jogar de costas. Não sabe, nunca irá saber. É um indivíduo que joga em profundidade, é um indivíduo que precisa de terreno para arrancar, fazer uma finta 1 para 1 e atirar bem à baliza e aparecer na finalização a fazer gols. E o Darwin só pode jogar num lugar no Benfica. Está mais do que provado, e nos jogos que ele fez, provou isso na segunda parte quando o colocou na esquerda. É ali que ele tem que jogar. O problema é que tem os cebolinhas que vieram do Brasil de 20 milhões, têm que jogar, e outros que têm que jogar também, e isso é um problema para o Sport Lisboa e Benfica, que é penalizado depois por estas incoerências do seu treinador. O Gonçalo Ramos
neste momento, é o abono de família do Benfica, porque está em todo o lado, nomeadamente no ataque, tem que cruzar e ir finalizar, tem que desarmar os parceiros, tem que andar a fazer a pressão alta que os outros colegas não fazem, porque o Benfica tem ali uma carrada de 3 ou 4 jogadores que não dão à perna. São jogadores que jogam a gasóleo. Tiro o chapéu, para mim, o melhor em campo neste jogo foi o Weigl. Eu até já teria colocado o Weigl a defesa central, porque o Weigl, a defesa, geralmente, da maneira como o Weigl joga, que joga quase como um apoio ou um terceiro central, não sei porque é que ele não joga verdadeiramente a central e o Benfica não joga com 3 centrais. E digo isto porquê? Porque quer o Vertonghen, que até não fez um mau jogo, e até podia ter marcado um golo, que já lá vamos falar porque é que não marcou, e o Morato, epá, eu desconfio daqueles indivíduos, ele ainda é novo, mas desconfio daqueles indivíduos que estão 4 anos na equipa B para subir à primeira e sobem por lesão. O Morato é um caso paradigmático que o Benfica foi buscar ao Brasil e que nunca será jogador bom na vida dele. Vai ser um jogador banal. Mostrou mais uma vez que é um jogador banal. Falta de velocidade, só tem corpo, tem um bom pé esquerdo. O Vertonghen está ultrapassado, atendendo à idade, tem 34 anos, é um indivíduo lento. O Otamendi também, que não jogou, mas se jogasse também é outro indivíduo lento. E o Benfica precisa urgentemente de reformular a defesa. É o calcanhar daqueles do Benfica, é a sua defesa. Precisa de comprar defesas centrais, laterais e um trinco, um box-to-box dos bons para equilibrar o Benfica. E depois pode ficar com alguns, poucos dos que tem lá atualmente. Ora bem, depois tivemos uma situação aos 73 minutos, que é a situação do jogo, em que o Benfica, mesmo a jogar mal, a não merecer, não é? Que não é para as pessoas não pensar que o Benfica está a ser levado ao colo, não está, a ser roubado, está, e, portanto, não há necessidade de estar a roubar mais o Benfica, é que já não é a primeira situação, nem segunda nem terceira, vamos em 4 jogos. Não há necessidade de estar a roubar o Benfica quando o Benfica joga pouco. Agora, nós temos é que dizer estas situações, nem costumamos falar muito aqui em termos de arbitragem. Não é o nosso normal. Mas hoje vamos falar, porque isto também já chega, como se costuma dizer. Não é? Exatamente. Chega. Chega de roubarem o Benfica em 3 ou 4 jogos seguidos, porque não necessitam de roubar o Benfica, porque o Benfica, naturalmente, a jogar desta maneira, e o pouco que joga, fica arredado do caminho. Aliás, já está mais do que arredado. Portanto, não há necessidade nenhuma de estar a roubar, só porque agora entram 2 diretos na Liga dos Campeões e há 3 candidatos, contando com o Benfica. Porque o Benfica, mesmo a jogar mal, sem estes roubos, naturalmente estava ali na luta. Eu já não digo na luta para ganhar o campeonato, porque não merece. Temos que ser sinceros, não merece este Benfica ganhar o campeonato. Mas pelo menos para o segundo lugar podia ir. Só que não o estão a deixar ir. E então há um penalti escandaloso em que o VAR não assinala e nem sequer chama o árbitro e a situação passa, em que há um indivíduo que mete nitidamente a bola, o braço à bola, porque o Vertonghen vai cabecear a bola lá para dentro da baliza, é um penalti, e depois podem dizer assim, olha bem, mas penalti pode-se falhar ou não. Sim, pode-se falhar, mas em primeiro lugar tem que ser marcado. E, portanto, o árbitro, com a intervenção do VAR, marca o penalti. E depois vamos ver. E depois a equipa é responsável por marcar ou não, não é? Se entra ou não. Noutros campos, há aqueles empurrõezinhos que a gente sabe. Eu joguei futebol muitos anos. Muitos anos. E portanto, sabes por dentro o que é que se passa, não é, Fernando? Sim, não gosto de ser enganado. E neste momento sinto que as coisas estão a ser uma fraude. Mas uma fraude das grandes. Estão a inclinar o campo demasiado. E nós sabemos, quem joga a bola, porque temos os árbitros, sabemos muito bem, que há várias maneiras de arbitrar. O árbitro, se quiser, leva o jogo para onde quer, sempre. Agora com a ajuda do VAR ou não. Porque é que em alguns jogos, nomeadamente os jogos do Benfica, são escalpizados até ao mínimo pormenor. Não há um golo que o Benfica não faça atualmente que não vá de consulta ao VAR. Isto são factos. E há outros que fazem golos, provocam situações de ruptura, dão pancada, dão bananos dentro do campo, empurram árbitros, etc. e tudo. E não são escalpizados ao pormenor, nem falam nisto, nem nada. Porque, infelizmente, temos uma Sport TV
tendenciosa, não é por acaso que está a perder tudo, e ainda bem que vai perder o campeonato inglês, não é? Que é o grande cancro do futebol em Portugal, começa também com essa Sport TV. E quem diz Sport TV diz outras. Porque são televisões que são orientadas de uma determinada maneira. Não são televisões que estão ali a mostrar os lances todos iguais e a zelar pela igualdade. Não, senhora. Tem nenhum problema porque tem as lentes, tem cores. E quando a gente vai para um jogo com lentes, com cores, é complicado. Não é? A mesma coisa se diga como é que é possível nomear um árbitro, como é que é possível nomear um árbitro para um jogo, seja do Benfica, do Porto, do Sporting, que é frequentador de camarotes. Eu não vou dizer mais. Eu não vou dizer mais. Se eu fosse do Conselho de Arbitragem, esse indivíduo nunca poderia arbitrar um jogo dessa equipa. Nunca. De maneira nenhuma. Porque tem o coração perto da boca, como se costuma dizer, não é? E em caso de dúvida, para onde é que ele vai arbitrar? Contra ele próprio. Isto é como nós sermos donos de uma sociedade ou de uma firma. Vamos arbitrar contra nós? Não, ninguém. Não é? À partida, não é? À Senão partida, fecha a ninguém. firma. Então, vamos ajudar, neste caso, vamos ajudar esse árbitro. Eu entendo que os árbitros têm que ter clubes, que eu também tenho. Epá, mas retirem-nos desses jogos. Para que é o protocolo feito com os franceses, em que eu no Bessa já vi 2 franceses, ou 2 equipas francesas, a arbitrar? Qual é a dificuldade de virem arbitrar aqui em Portugal? Eu já digo jogos grandes, mas se houver necessidade, porque começa a haver muita trafolhice, começam a arbitrar os jogos todos. Todas as semanas manda-se 11 para lá e vem 11 para cá. E vice-versa. De maneira a conseguirmos aqui mais justiça e transparência. É isso, Fernando? Esta é que é a grande diferença. E depois é nós isso temos que estás a propor, no fundo. Sim, nós temos espelhados, e vamos fazer uma análise aqui, quando houver agora a paragem para as seleções, eu vou fazer uma análise que já fiz, não é? Das equipas que já jogaram, das equipas que neste campeonato, os N jogos que já jogaram contra 10 e das equipas que é ao contrário, que já ficaram N vezes com 10. É que isto também faz a sua diferença. E das equipas que tinham que levar mais vermelhos, neste momento não tem vermelhos nenhum. E outras levam vermelhos e bem, atenção, e bem, mas nós queremos que levem vermelhos e bem, mas queremos que seja igual para todos. Também. Isto é que é o honesto e o correto para o futebol Cabo Burgo, não é isto que se passa. Não é? Portanto, chega. Mais importante que nós temos o jogo em si, mal ou melhor ou menor, ou o Benfica a jogar mais ou o Benfica a jogar menos, o Vizela a jogar mais ou a jogar menos, com estas situações de arbitragem e de VARs, é totalmente atrofiado. Certo. Dá uma situação totalmente diferente, não é? Do que se fosse com honestidade. Porque o VAR, eu sou um defensor intransigente do VAR, mas não é com estes indivíduos. Porque eles, quando são maus, não podem ir para o VAR, porque se são maus árbitros, também são maus no VAR. Se eles veem mal no campo, sem binóculos, também veem mal com uma televisão ou com um monitor à frente dele. Ainda veem pior, que eles são daltónicos, pá. Não têm condições para arbitrar, nomeadamente alguns indivíduos. E então o Conselho de Arbitragem é o grande responsável por estas nomeações. Ou então interessa-lhe nomear. Há os 2 campos aqui, não vamos tirar o outro campo também. Provavelmente, se calhar, interessa. Não é? Bem, atendendo àquilo que eu tinha dito no programa anterior, que o campeonato ia ser ganho ao sprint, se o Sporting ganhar hoje ao Moreirense, vai começar agora o sprint, porque estes últimos 8 jogos, estes últimos 7, agora 8, vão ser fundamentais, que vai ser onde as equipas vão se encontrar. Que tu dizias, não é? Exatamente. E, portanto, os bons sprinters agora aqui, aqueles que têm os jogadores que fazem a diferença naqueles jogos que têm mais grau de dificuldade ou que não estão a correr tão bem, vão ser precisos, não é? E vão ser fundamentais nestes últimos jogos do campeonato. E então temos, para a jornada 27, é uma jornada já um bocado quente, temos um Vizela com um Famalicão, temos um Tondela com um Arouca, em que ambos precisam de pontos para fugir
à descida de divisão. Um Santa Clara com o Belenenses Estado é um jogo já à parte. O Santa Clara aqui, provavelmente, se ganhar, dá um salto e já não desce de divisão. Um Guimarães Sporting é um jogo difícil, cá está um, né? Um Gil Vicente Marítimo, um Paços de Ferreira Moreirense, um Benfica Estoril. À partida, poderia-se dizer que era um jogo fácil, mas atendendo a esta passagem do Vizela, e se for outros indivíduos com a mesma matriz que foram para lá estes a arbitrar e para o VAR, poderá ser um jogo complicado para o Benfica também, mais uma vez. Um Portimonense Sporting de Braga e um Boa Vista Porto, que é um derby da cidade invicta, em que eu vou lá estar para analisar melhor o jogo. É esse jogo que eu vou trazer depois no próximo Passa a Bola. Na próxima semana. Uma análise maior, portanto vai ser o jogo da semana para mim. É que é um jogo difícil. O Porto vai ter grande dificuldade no Boa Vista, porque o Boa Vista é uma equipa competitiva, e se o Boa Vista jogar ao nível, já não digo na primeira parte, que não costuma fazer grande coisa, mas na segunda parte o Porto irá ter grandes dificuldades em ganhar aqui ao Boa Vista. Até porque o Porto não vai ter grande descanso em virtude de jogar na quinta-feira com o Leão, em que o Porto vai ter que dar à perna para virar um resultado a seu favor, nomeadamente ter que ganhar por 2-0. Né? Exatamente. E, portanto, o Porto bem cansado. Esta eliminatória do Leão, em Lyon, em França, pode significar duas coisas. O Porto, se passar, bem moralizado, e quando uma equipa passa bem moralizada, não se sente tanto o cansaço. O contrário também é verdade. Se o Porto for eliminado da Liga, da Europa League, vai pesar muito. Quer nas pernas dos atletas, não é? Porque jogaram aquele tempo todo a outro nível, a outra competitividade que não existe no Campeonato Português, a não ser em alguns jogos, mas muito, muito raros, e a derrota também que vai pesar no subconsciente dos jogadores. E 3 dias depois estão no Bessa num jogo difícil. O Boa Vista não tem uma equipa por aí fora, mas tem jogadores competitivos, mais competitivos que os jogadores do Benfica, infelizmente. Certo. Estou farto de dizer isto e hei de fazer depois aqui, também no fim, um dia destes, as aquisições que o Benfica deve fazer para a próxima época, a ver se eu acerto algumas, como eu não tenho empresários, nem tenho nada a ver com o Jorge Mendes, e vou fazer aqui com um saco vermelho de pouco dinheiro, grandes aquisições para o Benfica. Prometo isso aos benfiquistas. Depois vamos cá ver. Bem, na classificação, muito rápido, temos o Porto com 70 pontos neste momento, 26 jogos, o Sporting a 9 pontos, mas menos um jogo, e o Benfica a 58, com 58 pontos, menos um jogo do Sporting, não é? Poderá passar para 6 pontos. O Braga em quarto lugar com 46 e o Gil Vicente, surpreendentemente, para mim não, atendendo ao campeonato está a fazer, com 45 pontos, portanto vai ser aqui uma grande luta para o quarto lugar. O resto temos aqui depois os outros todos, tirando o Belenenses, com uma diferença de 6, 7 pontos, até ao Marítimo, vai lá com 32 pontos, já praticamente está safo. O Santa Clara, daí para baixo, estão todos à bica, com a possibilidade de descerem de divisão. Pronto, e relativamente... Agora sim, não é, Fernando? Estamos conversados relativamente ao campeonato. Sim. E prontos então para ouvir o teu recado da semana. O recado da semana, eu já dei aqui a dica, basicamente, se estiverem atentos àquilo que eu estou aqui a dizer, já se sabe para onde é que vai e para onde é que vai, naturalmente. Vai para o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, façam a todos os árbitros um exame rigoroso de oftalmologia e um teste do detector de mentiras no polígrafo. A frase da semana é esta: o Benfica foi mais uma vez rouvardo. Ok? Está dado o teu recado da semana e também já tinhas falado sobre ele um pouquinho antes, e agora passamos às apostas esportivas. Sim, nas apostas esportivas fizemos 7 pontos a semana passada, foi pouco, falhámos aqui alguns jogos que fomos mais arrojados, não acertámos esse, alguns acertámos, como é o caso do Gil Vicente, e aqui na segunda divisão foi onde falhámos mais, e no espanhol também falhámos. Bem, não podemos acertar sempre, não é? Acertar sempre em tudo, Fernando, claro. Vamos lá, então vamos lá, Ana. Ora, Boa Vista, Porto. Começas tu? 2.
2. Guimarães, Sporting. Vou jogar aqui 1-2 também. Benfica, Estoril. 1. Tondela, Arouca. Vou pôr aqui um X. Santa Clara, Belenenses Sade. 1. Paços de Ferreira, Moreirense. 1. Gil Vicente, Marítimo. 1. Portimonense, Sporting de Braga. Vou pôr aqui um X. Casa Pia, Feirense, Liga 2. 2. Sport Lisboa e Benfica B, Leixões. 1. Porto B, Estrela da Amadora. 1. União Desportiva Vilafranquense, Varzim. X. AC Roma, Lazio. 1. E agora o Super 14 é o Real Madrid-Barcelona. Isto é um grande jogo. O Barcelona tem vindo a fazer agora um bom campo, a recuperar no campeonato. Está ali a 6 pontos do Sevilha, em terceiro. O Real Madrid basicamente vai ser o campeão este ano. Vai ser um jogo aqui engraçado, mas acredito que o Real Madrid tem mais experiência e vai ganhar. Acaba por ganhar. Sim, 1-1. Estão feitas as nossas apostas, Fernando. Muito obrigada por mais uma semana te ter juntado aqui a nós para comentar a atualidade desportiva neste campeonato que está a aquecer e onde os pontos valem cada vez mais. Obrigada também a vocês por se terem juntado a nós mais uma semana. Já sabem, se ainda não o fizeram, não saiam agora deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem nos seguirem também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Sem novidades, já sabem, eu e o Fernando voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.